Criadores de aves domésticas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço virtual, o canal do Canarinho Porta da Lua no YouTube. É um prazer recebê-los mais uma vez para falarmos a respeito da criação de aves domésticas. Meu nome é Ailson, sou professor por profissão, um tanto aposentado já, mas não integralmente, e criador de canários domésticos por paixão. Desde criança, né? Nós criamos aves, primeiro silvestres, e depois descobrimos o canário belga, como muitos conhecem, chamam, e mais especificamente os serinos canários, os descendentes dos serinos canários, na verdade, porque o que nós temos hoje, em grande parte, é mutação, modificações de um canário original, vamos dizer assim, né? E o canário doméstico, como chamamos. E para nós é uma terapia, é um passatempo maravilhoso, dá muito trabalho, mas nos gratifica muito porque temos no nosso espaço, como outros criadores têm, aves, espécies ou espécimes que não existem na natureza. Por quê? Porque foram desenvolvidas, são mutações que foram desenvolvidas em espaços como esse daqui, o Canarinho Porta da Lua. Saúdo e abraço a todos os criadores e criadoras de outras aves domésticas, dos bico-tortos, dos psitacídeos, também dos silvestres, que são criados em ambiente doméstico. Eu não vou falar em cativeiro, porque fica parecendo que nós somos carcereiros, né, de aves, quando na verdade o criador do silvestre em ambiente doméstico, ele também tem ele tem uma importância fundamental para a preservação da espécie. Existem algumas espécies de aves silvestres da nossa fauna aqui do Brasil que, se não fossem criadas em ambiente doméstico, provavelmente já teriam sido extintas. Mas não, há uma pujança, há um crescimento na quantidade de aves existentes, né? Nos criadouros, nos ambientes domésticos e também no seu habitat natural, graças ao trabalho de preservação dos criadores de silvestre em ambiente doméstico. Então, saúde e abraço aos criadores de todos os exóticos, de todos os silvestres, de todos os pássaros criados em ambientes domésticos. Convido a você para deixar o seu like. Deixe o seu like se você assim achar que deve e que vale a pena, e que o trabalho é digno do seu like. Se quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade também. Sabendo que nós não somos aquele maker de vídeos de aves. Nós não fazemos vídeos diários. Tem gente que faz vídeo 2 vezes por dia. Nós não fazemos isso. Nós fazemos isso 2 vezes por semana. Quando muito. Porque não temos interesse em monetizar, não temos interesse em aparecer, não temos interesse em fazer desse canal um canal de milhares e milhares de inscritos. Não, quem se inscrever é bem-vindo. Mas nós não temos essa preocupação, essa questão não nos preocupa, porque não há interesse em monetizar o canal. O que nós fazemos, e fazemos com satisfação, sempre que temos algo que achamos importante, que pode auxiliar no processo de criação, principalmente questões relativas ao manejo, uma vez que reconhecemos ainda a nossa inferioridade
Inferioridade não é bem um termo, mas a nossa ignorância na área da genética. Estamos estudando, de vez em quando nós consultamos os livros da Eliane Seixas, o nosso manual de canários de cor da Ordem Brasileira dos Juízes Ornitológicos, a OBGO, está sempre aqui conosco no Canaril e estamos aprendendo, mas ainda não temos know-how, background para dizer assim, não, a aula vai ser de genética, o vídeo vai ser de genética, tem nada a ver. Falamos a aula porque somos acostumados a dar aula há dezenas de anos, há mais de 30 anos. Mas hoje o assunto é a farinhada seca. Por que não forneço farinhada seca às minhas aves? Eu não forneço farinhada seca às minhas aves há muito tempo, há mais de 1 ano, quase 2 anos. E gostaria de abrir um parêntese para dizer que o fato de eu não oferecer e correr tudo bem no Canaril Porta da Lua não significa que você vai deixar de oferecer e que vai correr tudo bem no seu espaço de criação. Cada canaril, cada criador, melhor dizendo, cada criadora, cada criador tem o seu manejo, tem a alimentação que usa, né? Tem os tratos que dá para as suas aves e tudo isso influencia bastante. Então, o que está dando certo aqui pode dar certo com você, mas não é uma receita de bolo, não significa, como diz o Zé Carlos, do Criador Santista, e não significa que vai dar certo com você. Aqui nós relatamos a nossa experiência. Se você acha que o nosso relato ele tem alguma coisa a ver com a sua criação, se você quiser tentar fazer alguma coisa que nós fazemos aqui, ou se o que nós falamos aqui abrimos seus olhos para que você não faça, né? Isso aí já é um outro problema, mas não há garantia de que de que as coisas vão acontecer ou vão deixar de acontecer aí. Bom, primeiro, porque nós paramos de dar a farinhada seca. Nós dávamos farinhada seca. Dávamos farinhada seca e dávamos farinhada umedecida. Paramos de dar farinhada seca porque há algum tempo atrás nós fomos alertados por um criador muito experiente, que nos dizia o seguinte, falando a respeito da estruzada. Ele dizia, por que eu vou dar estruzada e farinhada seca, se na verdade a estruzada é uma farinhada seca, que é uma farinhada que passou por um processo chamado extrusão, mas os componentes são basicamente os mesmos. Então, na verdade, é mais a questão da apresentação. E os níveis de proteína são muito parecidos. Eu fui observar. Eu gosto sempre de observar as coisas, as informações que me chegam, de buscar a fonte e de buscar a veracidade dessas informações. E aí eu fui analisar, como eu dava aqui farinhada seca e dava estruzada, eu sempre gostei de dar um monte de coisa para as minhas aves, aí eu fui ler, comparar o que tinha no rótulo da estruzada com o que tinha no rótulo da farinhada. E observei realmente que os elementos, os minerais, as proteínas utilizadas no processo de fabricação são basicamente os mesmos. O que acontece é que a farinhada ela tem um nível de proteína maior,
pelo menos a farinhada que nós nos utilizamos aqui. Ela tem um nível de proteína maior do que a extrusada. Aqui nós usamos a farinhada extrusada da Biotron. Não estou fazendo propaganda, isso é só a nível de informação. E eu fui observar, a farinhada tem 22% de proteína bruta, a farinhada. A extrusada tem 17%. Talvez porque a extrusada passe por um processo de cozimento em alta temperatura, né? Para dar a ela essa condição de ser extrusada, de ser, ter esse formato desses grânulozinhos e de ter essa apresentação que ela tem. Então, talvez ela perca até nesse processo uma parte da proteína que ela não tem em relação à farinhada. A farinhada tem 22% de proteína bruta, a extrusada tem 17% de proteína bruta. Preste atenção aí para a sua informação. Aí você já deve estar se perguntando, então você fez a troca errada. Porque você trocou um alimento que tinha mais proteína por outro que tenha menos? Não. Nós não fizemos a troca errada. Aí nós comparamos, vimos que é 5% a menos de proteína e achamos que esse não era um fator preponderante que ia nos fazer deixar continuar usando a farinhada. Porque a farinhada, quando colocada nesse comedouro, que eu estou usando aqui para mistura de sementes, uso apenas 2 vezes por semana para colocar mistura de semente. Eles comem, eu coloquei ontem, eles já comeram, aqui só tem a casca que vai ser jogada fora. Aqui tem um pouco de mistura de semente, porque o pássaro que está nessa gaiola aqui é um lizard. Um lizard que eu comprei, e quando comprei, ele não tinha costume de comer mistura de semente. Então, até hoje, eles não comem toda a mistura de semente. Nós botamos bem pouco, só botamos a quantidade realmente de comer um dia, porque tem que ter economia à base da prosperidade. E não adianta você botar aqui um bocado, ficar um monte de casca por cima, ficar semente por baixo, você jogar mistura de semente fora. Não, do jeito que as coisas estão, não pode de jeito nenhum. Então, é esse tipo de comedouro que nós usávamos para a farinhada seca, que ficava à disposição a semana toda. Sem a tampa, nós tiramos a tampa. Por quê? Porque observamos que quando a ave enfia a cabeça, ela ciscava e a farinhada levantava um pó, e esse pó causava problemas respiratórios, e causa problemas respiratórios. Então, não aconselhamos ninguém a deixar aquela tampa aqui em cima. Todos os nossos comedouros meia-lua perderam a tampa. Nós jogamos a tampa fora, justamente para evitar que qualquer poeira em suspensão possa ser aspirada pela ave e vai dar problema respiratório. Então, esse era um problema da farinhada seca. Mesmo tirando a tampa, o canário ele é ciscador, nós sabemos disso, e quando ele ciscava lá a farinhada seca, suspendia a poeira que ele aspirava, essa poeira da farinhada que ele aspirava. Nós tínhamos muito problema de respiração aqui, problemas respiratórios aqui. E depois que nós paramos, aqui eu abro um parênteses para dizer que depois que nós paramos da farinhada seca, coincidentemente os problemas respiratórios praticamente sumiram. É muito difícil usar, né? Antigamente nós usávamos muito aquele produtozinho para colocar uma gotinha no bico para matar o fungo, né? Matar o fungo de respiratório.
Hoje a gente não, quase que não usa mais, está ali há muito tempo que nós não usamos. Nós usamos uma gotinha, de vez em quando, nós usamos uma gotinha do Puron, do Ivermec Puron, do Ivomec Puron, nós colocamos. Mas o Ivomec é aquele forte lá que bota lá nos bovinos. Hoje, não lembro qual mês usei, graças a Deus. Então, isso foi porque você parou de dar farinhada seca nesses recipientes? Talvez. Eu não posso afirmar que tenha sido, porque nós também estamos há quase 2 anos adicionando gengibre, alho e anis estrelado à nossa farinhada. Então, a farinhada vem, mas é preparada por nós e depois fornecida. A farinhada umedecida. Então, pode ter sido, pode não ter sido. Verdade é que nós optamos pela extrusada. Hoje nós damos a extrusada, né? A extrusada é fornecida em extensores. A vida útil da extrusada aqui na nossa região é excelente. Não dá mofo. Por quê? Porque a umidade relativa do ar em nossa região, ela é muito baixa. Aqui faz calor durante o ano todo. Faz calor praticamente durante o ano todo, de maio, do final de maio até agosto, tem um pouquinho de frio, mas isso é só durante a noite, durante o dia bate sol. Então, a extrusada, ela não dá mofo, é por isso que nós estamos dizendo. O que nós falamos aqui não significa que vai dar certo com que esse procedimento vai dar certo no seu criatório, aí na sua criação de aves domésticas. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós já estamos com 17 minutos desse vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. E o próximo vídeo de terça-feira, nós vamos dar continuidade para nós fecharmos o que nós deixamos de falar e dizer então definitivamente por que nós abandonamos a farinhada seca e hoje a base da alimentação das nossas aves é a extrusada, com 7% a menos com 5% a menos de proteína bruta. Vamos falar sobre isso na nossa próxima reunião, no nosso próximo bate-papo, nosso próximo encontro virtual. Saúde, paz, luz e prosperidade para todos nós.